Eu te saúdo com a paz do Senhor, conhecendo os profetas maiores. Esta é a lição número 1 da classe de juvenis. E você sabe por que eles têm esses nomes? Porque eles são conhecidos como profetas maiores? Para esta aula, os louvores sugeridos são o 26, 84 e o 137. É importante que nós venhamos ter no nosso coração que a importância dos profetas. Qual é esta importância? Foi através dos profetas que Deus falou para o seu povo e assim o seu povo prosperava. É muito importante que nós venhamos ter isso no nosso coração. Veja o que diz a palavra: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Ou seja, quem ouvia as profecias dos profetas do Antigo Testamento eram pessoas que prosperavam. Por que eles prosperavam? Porque uma vez que era Deus quem estava falando, Deus só quer o nosso melhor, o bem para nós, então as pessoas prosperavam, porque eram obedientes à palavra do Senhor. E por isso é importante que nós venhamos compreender que verdadeiramente os profetas eram pessoas que Deus usava para falar ao seu povo. É interessante também notar que João Batista é o profeta que tem a maior importância entre todos os profetas. Jesus disse que não houve maior profeta do que João Batista, apesar de não ter nenhum milagre relacionado ao seu ministério. A importância dos profetas maiores. A profecia era indispensável. Após a cisão entre as tribos, os governantes que sucederam os tronos de ambos os reinos não cuidaram de guardar a lei de Deus e o compromisso com a religião mosaica. Com o passar dos anos, a maldade, a idolatria e as injustiças sociais tomaram o coração e o governo dos reis, levando ao desvio do povo. Existem aqui algumas coisas importantes a se tratar. A primeira questão é, após a cisão entre as tribos, o que é cisão? Cisão é divisão, quando as tribos foram divididas. E aqui é importante falar sobre divisão para que nós venhamos compreender. O reino do norte é Israel, reino do sul é Judá. Então, quando eles eram unidos, Judá com Israel, então era uma nação só, era a nação de Israel, né? Era todo o povo de Israel. Aí houve essa divisão, né? Essa cisão, aí o reino do norte ficou conhecido como, né, Israel, e o reino do sul ficou conhecido como Judá. Agora tem algumas coisas pertinentes. Quando houve essa separação, a primeira coisa que aconteceu foi as pessoas não cuidaram de guardar a lei de Deus. Isso por uma questão prática. Por exemplo, você está na sua casa. Não, na sua casa não. Dá um exemplo melhor. A sua escola. Você está na sua escola. A sua escola tem um diretor. E digamos que tenha um vice-diretor ou um segundo diretor. Agora imagine que agora essa escola seja dividida. O que acontece? De modo geral, as pessoas vão ficar com aquele diretor mais top, né? O diretor mais solto, mais liberal, que deixa você fazer bagunça, por exemplo. Então, como aquele outro diretor era um diretor mais severo, mais firme, porque ele fazia as coisas corretas, as pessoas agora não vão guardar a lei dele, os ensinamentos dele. Vão ficar com esse novo. Por quê? Porque esse novo deixa a gente fazer tudo que a gente quiser. Essa é mais ou menos a dinâmica da separação. Quando houve essa separação, vai ficar as pessoas, né, a grande maioria ali, vai ficar com aquilo que é mais viável para si. Isso é um grande problema. Eu sei que é muito tentador nós optarmos por aquela pessoa mais legal, que deixa a gente fazer tudo que a gente quiser. Eu sei que é tentador. É claro que a gente vai querer buscar esse ponto, buscar essa pessoa. Só que isso não é o certo. E não é só a questão de ser certo, é a questão do que vem depois. Porque no momento da euforia, nós fazemos muita coisa. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Na nossa euforia, nós vamos para o rodízio de pizza. E
nos entupimos de pizza, de refrigerante e comemos e bebemos à vontade. E vamos fazendo sempre isso porque isso é legal, isso é top, isso é nosso, ainda mais crente come que é uma beleza. Mas qual é a consequência disso? Somado às outras situações da vida, que de repente não pratica exercício, por exemplo, o que acontecerá? Virá uma diabetes. A diabetes traz, por exemplo, uma questão de saúde muito séria, porque a pessoa pode ter cegueira, por exemplo, pode ter o corpo amputado. Na minha igreja, por exemplo, nós temos um presbítero que ele teve que amputar as 2 pernas por causa da diabetes. Então, olha a consequência. Então, a questão, quando nós vamos fazer uma coisa legal, a gente tem a tendência de fazer isso, mas nós não pensamos no depois. É claro que de repente tem alguma coisa ou outra que você vai fazer hoje, por exemplo, um rodízio de pizza. Você vai para um rodízio de pizza, ok, você vai comer pizza à vontade, beber o seu refrigerante. Mas você não deve fazer isso sempre, você faz de vez em quando. E é muito de vez em quando mesmo. Então, a grande questão é, as pessoas não vão o quê? Guardar a lei de Deus. Se falando também sobre a questão do reino, tem uma outra questão sobre divisão, que é a questão do enfraquecimento. Essa escola, por exemplo, que tem 2 diretores, que eu falei agora há pouco, ela tem uma força, mas agora que os diretores estão divididos, a escola enfraquece. E tudo é assim. Mateus 12, 25 nos dá uma orientação sobre esse negócio, sobre o reino que é dividido, ele não subsiste, ele não fica firme. Por quê? Porque ele está dividido, aquilo que é dividido, ele é enfraquecido. Então, por isso que muitas vezes a pessoa sofre, por exemplo, com separação. Né? Os filhos sofrem com separação. Por quê? Porque agora o pai e a mãe moram em casas separadas. Ou seja, o reino está dividido, o lar está dividido, ou seja, o lar está enfraquecido. Então, existe sempre essa tendência. Se tudo aquilo, todo o reino, de forma geral, que é dividido, ele se enfraquece. E qual é a consequência também de não guardar a lei? Que é a questão da religião mosaica. Né? Aí vemos, por exemplo, que como as pessoas não guardam a lei de Deus, o que começa a crescer? A maldade começa a aparecer. Por quê? Porque agora não tem mais algo para dizer, olha, isso aqui não pode fazer, isso aqui é mal aos olhos do Senhor. Não tem mais isso. Por quê? Porque as pessoas não guardam mais a lei do Senhor, então não olham mais na perspectiva da maldade aos olhos de Deus. Da mesma forma, a idolatria. A idolatria é tudo aquilo que a pessoa põe no lugar de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 2, vai falar, não terás outros deuses diante de mim. E hoje, infelizmente, temos, inclusive até na igreja, algumas pessoas que, na verdade, têm outros deuses. Na minha igreja, por exemplo, há muitos anos, tem há cerca de mais ou menos uns 35 anos, existiam 3 irmãs do Circo de Oração que cantavam no Circo de Oração e depois foram descobertos que, na verdade, elas também praticavam uma outra religião, né? Que era a questão ali do candomblé, aquela coisa toda. Então veja que, às vezes, até a pessoa que está dentro da igreja, na verdade, tem uma outra religião. E nós sabemos que a pessoa que é cristã, ela só é cristã, ela não tem uma outra religião. Apesar que nós vemos também alguns pastores também que envolvido com a maçonaria, é uma outra questão também muito séria dentro das igrejas da Assembleia de Deus no Brasil. Então, a idolatria acaba entrando nessa divisão, nessa questão. E sobre a questão da divisão, ainda entra até na questão cristã, né? Vai entrar naquela questão que a Bíblia nos orienta lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, fala acerca de que eu sou, um é de Paulo, o outro é de Apolo. Então, ou seja, as pessoas ficam divididas porque, eu sou do pastor tal. Não, eu prefiro o pastor tal, eu sou dele, eu sou daquele lá. Esse aqui que me batizou e não foi aquele, eu gosto desse porque esse que me batizou. Então existe também essa questão dessa divisão dentro da igreja. Aqui cabe aqui um esclarecimento. Você pode ter aquele pastor que você tem uma preferência por ele, você gosta mais dele do que talvez de outro, você talvez não é nem gostar, ter mais afinidade. Mas o que eu digo aqui é que as pessoas dizem o seguinte: eu não sou de Cristo, eu sou do pastor tal, eu sou do pastor tal, eu sou do pastor X, eu sou do pastor Y. Isso que é o ponto, né? As pessoas se acham que a igreja está tão dividida que agora tem
Então, vamos botar aqui, time, né? Tem o time do pastor A e o time do pastor B. Então, não, isso não deve acontecer no nosso meio. E por conta disso, claro, acontecerá as injustiças sociais, mais uma vez, porque não guardou a lei de Deus. O que vai fazer? Quem vai olhar para as viúvas, para os órfãos? Ninguém ali está dando valor à palavra do Senhor, então não será a palavra do Senhor que será o crivo para esse povo. Então, assim acontecem as injustiças sociais. Quem eram os profetas? Deus se indignou de tal maneira com as práticas pecaminosas do seu povo que não restou alternativa, a não ser enviar nações mais poderosas do que Israel e Judá para dominá-los e subjugá-los em cativeiro. Nós temos, infelizmente, uma questão sobre a questão dos profetas. Temos alguns pontos importantes. Entretanto, olha que situação que chegou. O pecado estava tão grande que os pais sacrificavam seus filhos a Moloque, que era uma divindade que recebia sacrifício de crianças. E nós sabemos que Deus não aceita sacrifícios humanos. Entretanto, o pecado do povo estava tão alto, estava tão grande, que eles sacrificavam seus filhos a Moloque, trazendo consigo a ira de Deus. Deus se irou contra aquele povo. Por quê? Porque faziam coisas maus aos olhos do Senhor. Então, o que Deus fez? Deus trouxe uma outra nação ou outras nações para corrigir Israel e também para corrigir Judá. Então vemos que há aqui uma grande questão que nós temos que pensar, que é Naum capítulo 1, versículo 3. Deus não tem o culpado por inocente. E essa questão de não ter o culpado por inocente nos traz, por exemplo, a palavra de Jonas, por exemplo. O exemplo de Jonas, melhor dizendo. Jonas era um homem, era um profeta, vamos falar dele durante esse trimestre, mas que ele desobedeceu ao Senhor. Ele foi para um outro caminho. Entretanto, mesmo sendo um profeta, Deus o castigou. Então vejam que, olha que situação de Jonas, foi orar lá no ventre do peixe, né? Qual é a grande questão aqui deste ponto? É que, mesmo sendo pastor, missionário, profeta, homem de Deus, mulher de Deus, se fizer errado, Deus vai corrigir. Até porque a Bíblia diz lá em Hebreus 12:6 que Deus corrige a quem Ele ama. Entretanto, aqui é um julgamento mais severo. Não é só a questão da correção, mas é uma forma de dar uma lição no povo de Israel, no povo de Judá. Então veja que há uma grande importância que nós devemos compreender, que Deus não vai deixar, Deus não deixará nada impune. Ainda que muitas vezes as pessoas estão fazendo coisas erradas na igreja e não está acontecendo nada, porque talvez o pastor não saiba ou está também envolvido com aquilo, mas terá um dia que a paciência do Senhor vai ter um limite, porque na verdade nós sabemos que Ele tolera até um certo ponto, mas tem uma hora que Deus vai olhar, não, até que deu, agora vou entrar com juízo, e entra com juízo mesmo. Deus não vai poupar ninguém, não interessa se ele é pastor, se é regente do coral, se é o professor da escola bíblica dominical, não importa, Deus vai entrar com uma correção. Agora, aí, haja visto também que há outro ponto importante, pode ser que, dependendo das circunstâncias, o julgamento será tão severo que será para a eternidade, né? Talvez, em alguns casos, não haja tempo de arrependimento. O julgamento de Deus. Semelhantemente, Judá, embora tenha sido preservada como a lâmpada de Davi, que não permaneceu acesa pela mão de Deus, melhor, que permaneceu acesa pela mão de Deus, também sofreu o castigo por sua rebelião. Mais uma vez, veja que Deus, mesmo tendo Judá como a sua lâmpada, vamos assim dizer, Deus não poupou Judá. Também entrou com uma questão muito severa. E veja que Deus usou os babilônicos, que eram um povo justamente idólatra, justamente para corrigir o povo de Judá. Por quê? Para que as pessoas observassem e olhassem. Deus nos trouxe a ideia, uma grande lição. Deus nos corrigiu como uma nação pior do que nossa. Ou nós somos piores do que essa.
essa geração. Para ter uma noção mais exata dos dias atuais, só para a gente se situar, fala sobre muita questão da Babilônia, por exemplo, mas imagina que uma pessoa está na igreja e está pecando tanto que Deus usa uma pessoa não cristã para corrigir essa pessoa. Era isso que Deus estava fazendo com a nação de Judá. Deus estava corrigindo Judá, que era uma nação de Deus, com pessoas que não eram de Deus. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quer. E Deus não deixa nada impune. Então Deus usou, na verdade, uma nação que não estava dentro dos parâmetros do Senhor. Então será que nós, hoje, reflexão aqui para nós, será que nós também vamos passar por esse julgamento de Deus? Que estamos tanto em pecado que Deus vai usar o mundano, um ímpio, para nos corrigir, para nos dar uma lição, para dizer para você, ou para mim, ou para nós, para mim, para você: olha, você é cristão e você está fazendo isso, você está errado. Será que nós vamos chegar a esse ponto de sermos corrigidos pelo mundo? Será que nós não tememos mesmo o poder de Deus? Será que nós não tememos a mão do Todo-Poderoso e vamos afrontar a Deus? Então, isso aqui é uma grande lição para nós. Nós devemos ter sempre cuidado e compreender que nós vivemos pela graça de Deus. É pela graça de Deus que nós estamos vivos. Introdução ao estudo dos profetas maiores, o exercício do ministério profético. Essa seção da Bíblia é composta por 5 livros que levam o nome dos seus respectivos escritores, a saber, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Bom, os profetas maiores têm esse nome não pela questão da relevância, né, de ser maior do que o menor. Na verdade, isso aqui é só por uma questão literária, porque os seus livros têm um volume de escrita maior. É somente isso. Não é que Isaías, por exemplo, é mais importante do que Joel ou Naum. Não é nada disso. Isso tudo em pé de igualdade. Eles têm a mesma importância. A diferença é somente a questão escrita. Então veja que nós temos aqui algumas pessoas: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. De modo geral, Jeremias e Lamentações é praticamente o mesmo livro, né? De uma forma direta. Nós sabemos que ele está dividido, mas quem escreveu Lamentações foi Jeremias. E é ali um complemento, na verdade, do livro de Jeremias, que agora é somente Lamentações mesmo, né? Então, aqui nós temos Isaías, que é o profeta messiânico, Jeremias, que era tido como profeta chorão, Lamentações, que era o início, né, ou melhor, o cumprimento de Jeremias. Ezequiel tem um caso curioso, que geralmente as pessoas dizem, né, que Ezequiel é o único profeta que não era chamado pelo nome, era chamado apenas de filho do homem, ele não tinha nome, ele não era chamado pelo nome. E Daniel, que é um caso curioso, porque Daniel, na verdade, era um jovem. Então, um jovem aqui como profeta e como bom exemplo. Tanto era bom exemplo que Ezequiel, capítulo 14, versículos 14 e 20, fala da sua reta justiça. O período do ministério profético em Israel e Judá. Os profetas anunciaram a mensagem bíblica com o propósito de advertir, complementar o ensino, encorajar, consolar, denunciar a justiça e anunciar o juízo. Então, aqui temos o grande pilar da questão dos profetas. O que eles falavam? Eles falavam qual era a mensagem do profeta. Era advertir. Advertir o quê? Avisar as pessoas. Tome cuidado sobre o que você está fazendo. Você está fazendo algo errado diante de Deus. Então, complementar o ensino das Sagradas Escrituras. Olha, a palavra diz assim, então vamos seguir assim a palavra. Também encorajar, a profecia também servia para encorajar o povo para ficar do lado do Senhor, para não afrontar a Deus, muito pelo contrário, ficar com Deus Todo-Poderoso, também para consolar, porque a profecia também serve para isso, para consolar as pessoas, porque às vezes estão passando por uma situação muito difícil, muito deplorável, e Deus usa um profeta para consolar esta nação, denunciar a injustiça. Quantas vezes os profetas eram usados para denunciar as injustiças que estavam sendo no meio do povo, principalmente no povo de Deus,
porque nós vamos observar a palavra e tem algo peculiar, que muitas vezes o povo de Israel, que era para dar exemplo, é justamente aquele que não dá. Assim também como nós hoje, muitas vezes somos nós, os cristãos, que devemos dar exemplo e nós não damos. E também anunciar o juízo. Quando Deus falava através do povo, ele avisava o povo, ele complementava o ensino da palavra, encorajava, consolava, denunciava a injustiça, mas também anunciava o juízo de Deus contra o povo, o julgamento de Deus contra o povo. Então, aqui nós temos um período ministerial profético em Israel e em Judá, para que nós aqui venhamos compreender e trazer para nós, que nós venhamos compreender que quando Deus usa alguém hoje em profecia, é também para nos dar um alerta, para nos servir de aviso, de consolo, né? Também para anunciar o juízo. E às vezes tem umas questões assim bem pesadas. A estrutura dos livros. Isaías. O livro traz também uma série de mensagens com advertência, conforto e esperança. O livro de Isaías também, chamado de o profeta messiânico, é o livro do Antigo Testamento mais mencionado no Novo Testamento depois dos Salmos. Deus usou muito o livro de Isaías, inclusive nas sinagogas, quando ele ia falar, ele usava muito o livro de Isaías. Então ele tem aqui uma mensagem de advertência. O livro de Isaías, ele tinha essa questão de avisar, alertar ao povo acerca do juízo que viria, né? Advertir, olha, vocês estão no caminho completamente errado. E é muito curioso a questão de Isaías, porque Isaías nos dá uma orientação interessante, que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. E é justamente essa pessoa que Deus usa depois que um anjo, né, vem e toca nele com os lábios como Atenaz. Atenaz é como se fosse uma ferramenta de ferro que ela é colocada, ela é tipo um alicate, assim é melhor, um alicate maior, um alicate grande. Ele pega uma peça, coloca no fogo, tira esse fogo, nessa peça do fogo e põe em outro lugar. Então essa aqui é a dinâmica do arcanjo. Se bem que eu vou aqui observar aqui junto com você, porque tem uma questão aqui no livro de Isaías, é Isaías capítulo 6, vai nos falar sobre esse negócio, o chamado de Isaías. Eu vou ver aqui bem aqui a questão, para que nós venhamos assim observar corretamente. Eu acho que não é a referência que eu estava pensando, que fala sobre Atenaz, que ele fala sobre essa questão de com os lábios impuros. Então, o que acontece? O anjo veio, tocou nos lábios de Isaías, e Isaías ficou com purificado, e assim ele falou às nações. O que isso traz para nós? Mesmo nós habitando no meio de um povo de impuros lábios, e nós também sendo impuros, né, de lábio, o Senhor também, ele pode e quer, ele deseja que nós venhamos ser boca de Deus, uma boca de bênção, e não uma boca que fala palavrões, por exemplo, palavras de baixo calão. Deus não está nesse negócio. Então, que nós venhamos assim compreender sobre este negócio. Jeremias. Ele lamentou com tristeza a condição em que se encontrava o Reino do Sul, mesmo após sucessivas admoestações. Quantas vezes o povo é avisado, é falado, Deus usa a profecia, hoje, né, Deus usa os vasos, mas a pessoa não se emenda, a pessoa não se acerta com o Senhor, não se conserta. O que acontece? Acontece a questão da condição que a pessoa vai se encontrar, porque depois de tantos avisos, a pessoa continua pecando, continua falhando, não se arrepende, a consequência virá. Lamentações. Este livro consiste em uma série de clamores de Jeremias em favor dos judeus e uma descrição das aflições sofridas pelo povo nos tempos em que a cidade de Jerusalém foi invadida pelos babilônicos.
Lamentações não é uma coisa muito boa, né? Quem é que quer lamentar? Ninguém quer lamentar, apesar que nós vivemos fazendo isso, né? Nós lamentamos de todas as coisas, muitas vezes ficamos maldizendo um ao outro, às vezes até maldizendo a igreja. Nós vivemos lamentando da nossa vida, da nossa questão financeira, ou da nossa vida material, ou até mesmo espiritual, na igreja, enfim. Mas nós devemos compreender que as lamentações, elas acontecem muitas vezes por falha nossa. Somos nós que causamos as nossas lamentações, porque muitas vezes nós estamos perdidos em nossos próprios pensamentos e acabamos fazendo coisas erradas. Isaías capítulo 6, versículo 5, só para fechar, ali sobre o falando de Isaías: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então ninguém quer ter uma vida de lamentações, mas muitas vezes nós nos lamentamos porque nós falhamos, nós muitas vezes afrontamos o Senhor, pecamos diante dele mesmo sabendo que estamos em pecado, nós ainda afrontamos a Deus com o nosso pecado. Então, por essas questões, acabam acontecendo as lamentações. Ezequiel. Entretanto, anuncia também a sua restauração, personificada no Vale dos Ossos Secos. Da mesma maneira que os ossos revelam, Deus prometeu restaurar, aliás, da mesma maneira que os ossos reviveram, Deus prometeu restaurar espiritualmente a casa de Israel. Aqui a questão de Israel de Ezequiel é muito interessante, porque fala aqui do Vale dos Ossos Secos, capítulo 37 de Ezequiel. Algumas pessoas dizem que isso foi só uma visão, porque a Bíblia fala que foi uma visão. Outros falam de campo literal. De qualquer forma, sendo literal ou simbólico, verdade é que Deus pode fazer um grande exército no meio de um monte de osso sequíssimo. Para Deus isso não é nada. Isso para Deus não há impossíveis. Então sim, ele pode. Eu lembro, por exemplo, lá de Elias. Elias, depois que morreu, uma pessoa foi jogada morta no mesmo lugar que ele estava. E quando essa pessoa que estava morta tocou nos ossos de Eliseu, o que aconteceu? Exatamente isso, ela ressuscitou. Então, se quando Deus fez isso na vida de Eliseu, mesmo depois de ele estar morto, Deus usou Eliseu para ressuscitar uma pessoa, mesmo estando... Oh, meu Deus, isso é extraordinário, é um poder de Deus extraordinário. Então, sim, é claro que Deus pode fazer um grande exército no meio de um monte de ossos sequíssimos. Mas aqui, independente se for visão literal ou simbólica, é importante que nós observamos que Deus tem uma palavra de restauração para todos nós. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, ainda que eles sejam muitos, o Senhor, em próprio Isaías, capítulo 55, 6, vai nos dizer que Deus é grandioso em perdoar. Então, por Deus ser grandioso em perdoar, nós podemos e devemos nos arrepender das nossas falhas, porque certamente o Senhor irá nos restaurar. Daniel. Neste livro, o profeta que foi levado ainda jovem para a Babilônia, juntamente com seus conterrâneos, Ananias, Misael e Azarias, é instituído como autoridade de alta patente no Império Babilônico e recebe da parte de Deus profundas revelações sobre o futuro de Israel e das nações. Daniel, assim como você, era jovem, e mesmo ele sendo jovem, ele foi levado cativo, né? Foi levado prisioneiro para a Babilônia. E ninguém gosta de ficar preso, ninguém gosta. E mesmo Daniel sendo preso na Babilônia, ainda assim ele se manteve fiel à lei do Senhor, à lei de Deus. E a grande questão que fica é: se eu hoje for levado cativo para uma nação que afronta a Deus, que me aprisiona, será que eu vou manter o meu caráter verdadeiro diante de Deus e não vou me corromper? Ou será que eu vou me corromper juntamente com aquele povo, uma vez que o pastor não está perto? Uma vez que o povo lá é contra Deus? Será que eu vou
como diz o povo aí, né? Vou dançar conforme a música ou vou me manter firme no meu propósito, né? Dentro do caráter bíblico, dentro das questões bíblicas do Deus da palavra. Então isso é uma questão muito interessante, que uma vez que Daniel foi levado preso, né, para a Babilônia, ele teve algumas questões sobre a questão do Senhor, né, que Deus honrou a Daniel lá, e ainda deu a ele revelações do futuro. E por que Deus deu revelação do futuro a Daniel? Porque Daniel se manteve firme. Ele não olhou nem para um lado e nem para o outro. Ele se manteve fiel ao nome santo de Deus. E isso traz para nós o quê? Que nós, independente das nossas circunstâncias, mesmo estando presos, prisioneiro, né, em outra nação, ou até mesmo em uma outra circunstância, seja ela qual for, nós devemos continuar firme no propósito de Deus, porque certamente Deus nos honrará. Ainda que nós venhamos perecer, né, morrer nessa causa de se manter firme, importante é que naquele grande dia nós iremos ouvir do Senhor: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque foste fiel ao Senhor até a morte. Que nós devemos ter assim também, ser fiel ao Senhor até se for para morrer pela causa. Para concluir, semelhantemente nos dias atuais, Deus espera que os seus servos apresentem um estilo de vida que sirva à sociedade atual como modelo de relacionamento com Deus. Ser exemplo. Ser exemplo é uma questão bem difícil. Eu digo porque vivemos numa circunstância, vou dizer, num sistema religioso, que muitas vezes as pessoas acabam se corrompendo. Temos, por exemplo, igrejas, Assembleias de Deus no Brasil, completamente corrompidas com questões de salários altíssimos, se corrompendo por causa de propina até. Então, nós vemos um ambiente muito pesado, apesar de que nós deveríamos ser o exemplo, mas infelizmente muitas vezes nós não somos o exemplo que o mundo precisa ver para que venhamos ser esse exemplo. Porque o povo quer ver um tipo de relacionamento com Deus. Qual é o meu relacionamento com Deus? O que o meu vizinho olha para mim e pensa: esse homem tem realmente um relacionamento com Deus? Ou será que eles pensam: eu sei crente, igual isso daí, não quero não, estou muito melhor aqui? Então, que tipo de relacionamento com Deus eu tenho para servir de exemplo? Porque o Senhor quer sempre restaurar o seu povo. Mas como Deus vai restaurar um povo que está dividido entre si, está com brigas entre si, recebendo propinas entre si, entre tantas outras coisas, um cobrindo o pecado do outro, o outro cobrindo o pecado do um? Isso eu digo em questões de ministerial ou até mesmo de jovens, né, círculo de oração, enfim. Mas geralmente aqui é mais uma questão ministerial. Geralmente é no ministério que tem esse tipo de mau exemplo, né, de modo geral, no ministério, pastor, presbíteros, evangelistas, líderes de modo geral, geralmente é sempre no ministério que aparece esse tipo de situação de pessoas que não têm um relacionamento com Deus, tem um nome de pastor, mas não é pastor, tem nome de líder, mas não é líder na verdade, são pessoas amantes de si mesmos, que querem apenas usufruir do dinheiro da igreja. Então, que tipo de exemplo eu estou dando para o meu vizinho? Que tipo de exemplo você está dando para o seu vizinho, para a sua família? Porque muitas vezes nós somos a única Bíblia que o povo do mundo lê. E aí, que tipo de Bíblia você está sendo? Que tipo de Bíblia eu estou sendo? Que tipo de exemplo nós estamos dando? Será que nós estamos igual o povo lá de Israel, completamente perdido? O povo de Israel lá antigo, né? Eu digo. Será que nós estamos verdadeiramente sendo o exemplo ou não? Hora da revisão. Número 1. Eles receberam a missão de conscientizar o povo a respeito da necessidade de arrependimento. Número 2. Para que o desvio das leis de Deus não levasse à destruição de toda a nação, a verdadeira religião deveria ser restaurada, a santidade restabelecida e a aliança com Deus renovada. Número 3. Levando-se em conta o período e o estilo literário apresentado por seus escritos,
Número 4, Isaías é conhecido como o profeta messiânico, pois seus escritos constituem a maior parcela de profecias que se cumprem ao longo do ministério de Jesus. Número 5, o tema central de seu livro é obstinação, cativeiro e restauração dos judeus. Jeremias capítulo 1, versículos do 1 ao 3, capítulo 1, versículos do 13 ao 19. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que assim você venha conhecer os profetas maiores. Até por que não dizer, por que não ler o livro dos profetas maiores? Interessante falar que, falando sobre os profetas, nós vivemos num mundo que nós lemos e-mails, né? E-mails também está até meio ultrapassado, né? Lemos muitas mensagens instantâneas, por exemplo, lemos tantas coisas, mas será que nós não temos tempo para ler a palavra? Por que a palavra de Deus deixou de ser, eu digo de modo geral, deixou de nos dar aquela empolgação da leitura? Nós nos empolgamos para ler tanta coisa e lemos até cartas, livros, gibi, lemos questões, até manual de instrução, mas a palavra de Deus não nos traz o desejo de ler. Por quê? Por que nós, que somos do Senhor, nos estamos afastando da sua lei? Por que nós estamos nos afastando da palavra de Deus? Porque é a palavra de Deus que nos produz fé. E através da fé, nós alcançamos milagres da parte do Senhor. Por que muitas vezes nós não vemos mais milagres nas igrejas? Porque o povo parou de estudar a Bíblia, parou de pregar a Bíblia, de ler a Bíblia. Então, nós ouvimos tantas coisas, questões políticas, por exemplo. Muitas vezes as pessoas ficam aí 4, 5 horas assistindo um político falar. E aqui eu não vou falar aqui contra a questão política, isso vai de cada um. Mas por que nós não conseguimos ficar algum tempo ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo uma boa exposição bíblica? Quantas vezes eu já ouvi que eu não consigo ouvir tanto tempo a Bíblia não, porque é uma questão muito chata. Não, a Bíblia não é chata não. Nós é que nos tornamos pessoas completamente vazias do Senhor. E por que nós estamos vazios? A Bíblia diz, Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. Ora, se eu não leio a palavra, então como é que eu vou encher o meu coração da palavra? É impossível. Mas aí eu sei, talvez, a escalação do meu time do coração, ou eu sei todas as questões políticas do meu político preferido, ou tantas outras coisas, mas da palavra eu não sei nada. Como é que eu posso assim dizer que eu sou um cristão que leio a palavra, que medito na lei do Senhor de dia e de noite? Então que nós venhamos voltar para o nosso coração a palavra, que nós venhamos verdadeiramente ler a palavra. E aqui eu leio a palavra no sentido geral mesmo, de Gênesis a Apocalipse. Será que hoje, é extremamente raro, né, uma pessoa hoje falar, hoje eu terminei minha leitura bíblica, eu li a Bíblia inteira. É muito difícil se ouvir isso nos dias atuais. Por quê? Porque nós estamos nos afastando do Senhor. Uma vez que nós não sabemos mais, não guardamos mais a lei do Senhor, nós não vamos cumprir a lei do Senhor. Por quê? Porque eu não lembro do que diz a Bíblia. Eu não lembro que a lei do Senhor me manda fazer. Então, nesse sentido, o que eu faço? Eu me afasto do Senhor. Porque como é que eu vou ser exemplo para alguém se eu não leio a palavra? Se eu não pratico a palavra? A Bíblia é o quê? A nossa única regra de fé e prática, de conduta. Mas se eu não sei o que ela diz, então como é que eu vou me conduzir? Como é que eu vou ter fé nela? Então que nós venhamos a cada dia mais compreender que nós devemos conhecer não somente os profetas, mas que nós venhamos conhecer todos os livros da Bíblia e ler toda a palavra do Senhor e guardá-la no nosso coração para não pecar contra Deus. É verdade que nós não conseguimos guardar toda a Bíblia. Tem até um moço, recentemente eu vi esses dias, eu fiquei encantado de ver um moço que está gravando toda a palavra de Deus na memória. Eu fiquei maravilhado de ver. Como é possível? Nós falamos um versículo ou outro, mas ele está guardando a Bíblia inteira em sua memória. Você fala um versículo para ele, um livro, e ele fala para você de cor.
aquele versículo, eu fiquei maravilhado. Ele fala o capítulo inteiro, eu fiquei maravilhado de assistir. E é algo raro e é bom que nós venhamos ter assim um bom exemplo e que isso também sirva de exemplo para nós e um incentivo para que nós venhamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração para não pecarmos contra Deus. Repito, é muito difícil guardar toda a palavra. Essa questão desse moço é uma exceção, não lembro o nome dele, é uma exceção. Mas nós devemos sempre estar lendo a palavra, porque à medida que você vai lendo a palavra, você vai guardando a palavra no seu coração e assim você não peca contra o Senhor e assim você vê os milagres do Senhor na sua vida. Que Deus continue abençoando a sua vida. Você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!